Olá, crianças do quarto ano, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Pegue lá seu material, seu livro. Hoje a gente vai olhar o livro, ok? Então vamos lá na página 65, onde fica a unidade 3. E o que essa unidade 3 traz como tema? Um mundo de descobertas. Então nós vamos ver lá o mundo de descoberta nessa unidade. Logo de cara você vê crianças lendo livro, revistas no chão, crianças no computador com seus pais pesquisando alguma coisa. A fim de quê? A fim de descobrir as coisas pesquisando. Então vamos lá ver. O que nós vamos ver nessa unidade? Texto expositivo, suas características e funções. Então o que é o texto expositivo? A característica dele. Ele é um texto informativo. Por exemplo, lá no seu livro você vai ver um texto que tem um título Pulo do Gato. O título do texto vai falar sobre o puma. O puma, você já sabe que ele é um tipo de felino, né, da família dos felinos. Mas lá no texto você vai ver os hábitos noturnos dele, vai ver os hábitos alimentares, vai ver a sua medida, quanto é que ele mede, quanto é que ele pesa, do que ele se alimenta, né? Você vai ter toda uma informação sobre o puma. Então esse é o tipo de texto expositivo. E qual é a sua função? Para que ele existe? Qual é a função do texto expositivo? Ele funciona para quê? Para te informar, para te deixar informado, né? Para trazer um certo conhecimento para você, para ampliar o seu conhecimento. Talvez você já até saiba de alguma coisa do objeto de estudo desse texto, mas você vai ampliar mais o seu conhecimento. Então, os pesquisadores, quando eles vão abordar um assunto, quando eles vão editar um assunto, nos livros didáticos ou revistas, jornais, o que é que eles fazem? Eles pesquisam primeiro, é uma pesquisa científica, para poder editar, para poder colocar nos livros, nas revistas, nos jornais. Então, necessita do quê? De uma fonte verdadeira, para que essa pesquisa ela venha ter crédito com quem? Com os leitores, com o interlocutor, aquela pessoa que vai comprar, que vai ler, que vai ver o texto. Ok? Então, saindo da parte do texto aqui, aliás, nós temos no livro de vocês, no decorrer da leitura, vai ter o puma, vai ter tubarão branco, vai ter qual é o animal que vive mais, o melhor amigo do homem. Esses textos você vai encontrar lá a nível de leitura e conhecimento para você poder fazer suas questões que vai aparecer lá. Ok? Então essa unidade começa na página 61, vai até 91. Saindo dessa parte de texto, nós temos a parte gramatical, que são os substantivos simples e compostos. O que é o substantivo simples? O substantivo simples é aquele substantivo onde ele vai ser formado apenas por um elemento, por uma palavra. Por exemplo, palavra chuva. Esse aqui é um substantivo simples. Agora o substantivo composto, vou pegar essa mesma palavra chuva e vou associar a outra palavra. Vou colocar aqui guarda-chuva. Então quando eu faço isso eu tenho um substantivo composto, porque é formado por dois elementos, duas palavras. Eu também tenho substantivo primitivo, é aquele substantivo que não deriva de nenhuma outra palavra, como por exemplo a palavra pedra, né? O derivado, ele vai derivar de uma outra palavra, por exemplo, vou colocar aqui, pedreiro. Então aqui já deriva da palavra pedra, por isso que ele é chamado de derivado. O primitivo não deriva de nenhuma palavra, como por exemplo, pedra. Ok? Então, passando para cá, nós temos a unidade 4. A unidade 4 vai falar de ficção e realidade. A ficção, você já sabe o que é, né? Aquilo que não é verdade. E a realidade, o que é? A verdade. Então, nós temos muitas histórias fictícias. Quando se fala em ficção, histórias fictícias, é que elas não são reais, elas são inventadas, né? Assim como filmes, séries e tudo mais, que vocês estão acostumados a ver. E a realidade é aquilo que se conta, são fatos reais, fatos que realmente aconteceram. Então, nessa unidade 4, que começa na página 93, vamos lá mexer no nosso livrinho. Na página 93, vem aqui
começa a ficção realidade, você vai encontrar algumas histórias inventadas e histórias verdadeiras. E você vai ler, vai exercitar a leitura lá para que você possa responder suas perguntas, suas questões lá que vai ter. Então, lá você vai encontrar expressões informais. Que são expressões informais? Aquelas expressões que a gente usa no nosso dia a dia, como a gente, né? A palavra né é uma palavra informal, porque não é, mas a gente fala né, porque é informal. A gente usa com nossos familiares, com nossos vizinhos, né? Com nossa parentela, com ali os amigos, a gente fala palavras informais. Quando você está em algum lugar onde vai ter uma formatura, um discurso de alguém, essas pessoas elas vão falar, elas vão usar palavras formais. Agora nós iremos ver outros assuntos, né, dentro dessa mesma unidade 4, que é terminações que indicam tamanho menor, que é as palavras com inho e inha. Na verdade era para eu começar bem aqui. Palavras terminadas em inho e inha. Terminações que indicam tamanho menor. Por exemplo, esse tamanho menor é o diminutivo da palavra. Por exemplo, gato, coloco gato, diminutivo de gato, gatinho. Então aqui a terminação inho quer dizer tamanho menor, diminutivo de gato. Aí vamos ver outra. Terminação que faz parte da palavra. Por exemplo, palavras que têm terminação inho ou inha, mas que não é no diminutivo. É porque a palavra é escrita dessa forma mesmo. Por exemplo, a palavra vizinha. Vizinha, terminação inha, e rainha. Então essa terminação inha aí não é porque está no diminutivo, porque a palavra é escrita dessa forma, não é no diminutivo, ok? E a última aqui, que é terminação que indica carinho. Tem terminações de palavras que vão indicar carinho, por exemplo, minha mãe é boazinha, então mãezinha, né? Esse inha aí, boazinha, palavra boazinha. Essa terminação inha quer dizer uma palavra carinhosa. Às vezes você fala carinhosamente com alguém, você coloca essa palavra no diminutivo. Mas não é porque ela é escrita assim, é porque você quer expressar o carinho por aquela pessoa. Ou expressar um carinho por um animal ou uma outra coisa qualquer. Tá bom? Então era esse assunto, encerra aqui. Então esse assunto ele vai da página 93 até a página 104. Tem bastante atividade lá para você fazer, para você responder as questões. Você também pode estar usando o caderno de atividades concernente a essas duas unidades aqui, a 3 e a 4. Você pode procurar lá no seu caderno de atividades. Ok, no mais, muito obrigada pela atenção de vocês. Fique com Deus. Um beijo. Saudades. Até a outra aula.